Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para dar uma revisãozinha sobre parasitologia, para reforçar alguns pontos que eu acho que tem chances de cair na prova. Primeiro, quando a gente fala de parasitologia, a gente tem que saber a definição de parasitismo, né? Que parasitismo vai ser toda relação ecológica que vai envolver duas espécies diferentes, então é interespecífica, vai ser uma relação desarmônica. E nessa relação desarmônica, por quê? Porque uma das espécies ela vai ter uma deficiência nutricional ou metabólica e ela vai procurar um hospedeiro para albergar ela e suprir essas deficiências. Então, a gente, resumindo, vai ter uma relação que é interespecífica, o parasitismo é interespecífico, ele é desarmônico e vai envolver uma espécie que tem deficiências nutricionais ou metabólicas e outra espécie que vai albergar essa outra espécie e vai suprir essas necessidades. Então a gente tem aí os conceitos de hospedeiro e parasita. O parasitismo também ele tem tipos, ele pode ser obrigatório, que é tem um grau alto de dependência em que o parasita não vive sem um hospedeiro. Ele pode ser facultativo, o parasita pode ou não viver dentro de um hospedeiro. E o acidental, por exemplo, o acidental é em que um parasita ele está dentro de um hospedeiro anormal, que não é comum para a espécie dele, tá bom? Então a gente pode também classificar os tipos de parasita com relação ao habitat, ao número de hospedeiros que eles usam, que eles precisam para completar o seu ciclo de vida, e também com relação à proximidade evolutiva dos hospedeiros que ele habita. Então, com relação ao habitat, a gente vai ter os ectoparasitas, que eles vivem na superfície externa do hospedeiro. A dependência dele não é 100%, ele consegue às vezes tirar alguma nutrição do meio ambiente. Os endoparasitas, que estão dentro do hospedeiro. E a gente também vai ter os hiperparasitas. Os hiperparasitas vão ser parasitas que abrigam outros parasitas. Aí, com relação ao número de hospedeiros para completar o ciclo clínico, ele pode ter que são os parasitas monoxenos. Então, ele precisa de um hospedeiro para poder completar seu ciclo de vida. E depois a gente vai ter os heteroxenos, que vão precisar de 2 hospedeiros para poder completar o seu ciclo de vida. E nesses heteroxenos a gente vai ter a divisão, né, entre hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. E normalmente é sempre na mesma ordem. É o intermediário e depois o definitivo. Quando a gente fala agora de proximidade evolutiva, a gente vai ter tanto os estenoxenos quanto os parasitas eurixenos. O que quer dizer cada um? Os estenoxenos são os parasitas que vão habitar hospedeiros com proximidade evolutiva, são espécies próximas com relação à família, gênero, classe. Agora, os eurixenos não, eles não têm essa limitação, eles vão poder hospedar, não. Eles vão poder parasitar espécies diferentes, espécies com grande distância evolutiva. Do mesmo jeito que a gente classifica os parasitas, a gente também pode classificar os hospedeiros. Então a gente vai ter o quê? Os hospedeiros intermediários e os hospedeiros definitivos, e também os paratênicos ou de transporte. Os hospedeiros intermediários vão ser aqueles que vão albergar o parasita na fase assexuada ou imatura, ou também chamada de larvária. E enquanto os hospedeiros definitivos vão albergar o parasita numa fase sexuada ou uma fase madura. Só que nessas duas fases, o parasita consegue ter um desenvolvimento. Então, eles são também considerados vetores biológicos. No paratênico ou de transporte, não tem esse desenvolvimento, ele somente serve para transporte. Então, ele também é chamado é um vetor mecânico, não é um vetor biológico igual os dois. Quando a gente fala de parasitismo, a gente também tem que pensar nas vias de infecção. A principal que a gente conhece é a oral. E essa oral está normalmente relacionada com alimentos e águas que estão contaminados. E dentro dela a gente tem a via fecal oral, que está relacionada com ambientes inadequados e com uma higiene inadequada. Falta de lavagem das mãos, por exemplo. Depois a gente tem também a via respiratória, a via cutânea, a via transplacentária, ou seja, que passa através da placenta, e a geniturinária.
a gente também vai ter os períodos parasitológicos e períodos clínicos. No período parasitológico, a gente tem 3 períodos inclusos dentro dele. O período pré-patente, patente e subpatente. Qual que é a diferença entre cada um? O período pré-patente, ele vai estar relacionado com a penetração do organismo, do parasita no caso, até a proliferação dele, formação de ovos, de cistos. Então, é um período de baixa parasitemia, baixos parasitas no sangue. E, por enquanto, é um pouco mais difícil de ser identificado em diagnósticos clínicos. Aí, quando a gente entra no período patente, a gente já vai ter uma alta parasitemia, e isso facilita o diagnóstico de uma parasitose. Depois, a gente vai ter o período subpatente. Nesse período, essa alta parasitose vai levar a uma resposta imune. E essa resposta imune vai fazer com que diminua a parasitemia, mas isso só em indivíduos imunocompetentes. Em indivíduos imunocompetentes, o sistema imunológico consegue levar à cura. Se você não é imunocompetente, vai entrar em período patente novamente, vai aumentar a parasitemia. Agora, quando a gente fala de períodos clínicos, a gente fala de 4 períodos. Incubação, o período sintomático, o período de convalescência e o período latente. O período de incubação vai ser o período do início da penetração até o aparecimento dos primeiros sintomas. Então, esses são sintomas mais fracos, que vão se tornar mais evidentes durante o período sintomático, em que vai ter um maior número de sintomas e de sinais também que possibilitam identificar a parasitose. Quando a gente fala do período de convalescência, a gente está falando de um período em que ele vai ser assintomático, em que vai ter uma resposta imune que vai conseguir combater esse parasita. Só que da mesma forma que a gente falou no período parasitológico, quando chega no período latente, esse período latente é o quê? É um período em que o indivíduo está assintomático, só que qualquer recaída que ele tiver vai voltar a apresentar sintomas. Então, é um período que vai demonstrar que o indivíduo precisa estar imunocompetente para poder responder adequadamente contra esse parasita. Caso contrário, pode voltar aos sintomas. E como que o organismo vai responder a essa invasão? Então, o parasita ele vai apresentar imunógenos que vão ser reconhecidos pelo sistema imune, pelos receptores do sistema imune.